procurador do Estado de São Paulo e coordenador e fundador do movimento Escola Sem Partido. Boa tarde a todos. Boa tarde, agradeço o convite da Rita. Dom Bertrand, é uma honra dirigir ao senhor, por quem eu tenho uma enorme admiração. Ministro Esgandra, todos os demais, é uma honra para mim estar aqui falando com vocês. Eu, em 2004, coloquei no ar a página do Movimento Escola Sem Partido. Não era movimento ainda, era uma página na internet. Essa iniciativa resultou de uma experiência que eu tive aqui em Brasília. Não só eu, na minha vida estudantil, passei por isso, mas meus filhos também passaram por isso. E provavelmente muitos de vocês também passaram. Enfim, é impossível alguém ter passado pelo sistema educacional no Brasil nos últimos 30 anos sem ter experimentado a condição de vítima da doutrinação política e ideológica em sala de aula. E eu vivenciei como pai, meus filhos passaram por essa situação, e a minha filha mais nova um dia chegou em casa, ela estava na 7ª série, isso foi em setembro de 2003, dizendo que o seu professor de História havia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. Né? Eu depois verifiquei que isso é um lugar comum no discurso da esquerda, né? A tentativa de glamorizar ainda mais, como se fosse necessário, glamorizar ainda mais a imagem do garoto propaganda do comunismo. Então, naquela ocasião, eu senti que precisava fazer alguma coisa, eu redigi uma carta a esse professor, imprimi algumas centenas de exemplares e fui até o estacionamento do colégio, onde as minhas filhas estudavam, colégio particular, distribuí uma carta para os pais que chegavam. Né? E nessa carta eu, denunciava o professor, essas práticas abusivas, né? A doutrinação que aquele professor e outros professores do colégio tinham o hábito de fazer com o objetivo de cooptar ideologicamente os alunos. Né? Aquilo foi uma confusão no colégio, o diretor me chamou para conversar, disse que aquilo não era verdade, que aquilo não acontecia, negou, portanto, o fato, disse que a minha filha tinha entendido mal. Os alunos desse professor, como verdadeiras vítimas da síndrome de Estocolmo, né, reféns desse professor, fizeram uma passeata de desagravo em favor dele, dentro no pátio do colégio. Recebi dezenas de mensagens me xingando de tudo quanto é nome dos alunos. Foi realmente uma experiência traumática essa que eu tive, e eu percebi que eu havia colocado a mão numa casa de marimbondo. Foi então que eu comecei a refletir mais sobre este assunto e topei, por acaso, como que por acaso, nada disso acontece por acaso, a gente sabe, mas eu topei com uma página na internet, um site americano chamado noindoctrination.org. Eu falei, pronto, é isso, eu vou fazer uma página na internet para transformar isso numa espécie de um acervo de provas dessa prática covarde, ilícita, antiética, né? Que é o abuso da liberdade de ensinar do professor em prejuízo da liberdade de aprender do estudante. Esta é a definição jurídica da doutrinação. É o abuso de um direito, é o abuso de uma liberdade que está prevista na Constituição, que é a liberdade de ensinar, em prejuízo de outra liberdade que está prevista na Constituição, que é a liberdade de aprender e também a liberdade de consciência e de crença dos alunos, cuja presença em sala de aula é obrigatória. Então, em maio, precisamente no dia 14 de maio de 2004, a página foi ao ar pela primeira vez e eu comecei a alimentar essa página na internet e confesso a vocês que nunca me dediquei demais a esse assunto, salvo de 2 anos para cá, que a coisa realmente explodiu. Mas eu vinha fazendo um trabalho assim, meio que junto com outras coisas, né? Tentando demonstrar para que as pessoas soubessem daquilo que estava acontecendo e está acontecendo no segredo da sala de aula, né? Que é um espaço onde você tem uma pessoa, um adulto, muitas vezes um militante tarimbado, que está se dirigindo a crianças, a indivíduos que são vulneráveis, estão em processo de formação e que estão à mercê desse indivíduo. Mas se esse indivíduo for um indivíduo mal intencionado, e eles nunca acham que são mal intencionados, eu preciso que se diga isso, eles se sentem imbuídos de uma missão quase divina, né? De salvar a humanidade, salvar o planeta, construir uma sociedade mais justa. Então são pessoas que se sentem
perfeitamente, plenamente justificadas na sua militância, no seu ativismo, e um monte de crianças, 30, 40 crianças, que estão ali desprotegidas, vulneráveis, à mercê, muitas vezes, desse militante disfarçado de professor. Essa é a realidade que nós temos aqui no sistema educacional brasileiro. Isso não são casos isolados. Essas práticas não ocorrem isoladamente no Brasil. Vejam bem, aqui, existe um negócio para apontar aqui? Bem, aqui vocês podem ver, foi feita uma pesquisa em 2007 pelo Instituto Census, 2007 ou 2008, e perguntou nessa pesquisa, mais de 3 mil estudantes, pais e professores foram ouvidos, e perguntaram aos professores se, na opinião deles, professores, o seu discurso em sala de aula, o discurso dos professores em sala de aula era politicamente engajado, às vezes engajado ou neutro. 80% dos professores reconheceram que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Não é? E nós sabemos que isso é verdade. Nós sabemos que de fato, os professores se aproveitam do seu cargo para, no segredo da sala de aula, promover as suas próprias convicções, opiniões políticas e ideológicas. E qual é o viés ideológico desse engajamento? Não é? Este viés ficou claro na resposta que os alunos deram a essa pergunta aqui. Perguntaram aos alunos, mostraram algumas figuras históricas e perguntaram aos alunos em que contexto positivo, negativo ou neutro eles apareciam durante as aulas, né? Então, os alunos responderam que Che Guevara, por exemplo, 86% dos alunos responderam que aparece em contexto positivo. Então, este é o viés ideológico deste engajamento dos professores. Nada disso é novidade para nós. Isso tudo, essa pesquisa foi importante porque ela deu números, né? Ela foi uma pesquisa criteriosa e deu uma noção mais exata de uma coisa que todo mundo está careca de saber, né? É um fato notório, o engajamento político partidário e o viés desse engajamento. Eu vou apresentar alguns vídeos a vocês, que são alguns flagrantes, muito poucos aqui. Nós poderíamos realmente passar aqui horas, nós já temos um acervo de provas muito grande, e nós poderíamos passar horas aqui falando... É o de baixo? Eu estou no de baixo aqui. Ok. Nós poderíamos passar horas falando... tem um vídeo anterior, isto. Falando desse assunto, mostrando provas, né? Mas eu quero dedicar a primeira parte dessa exposição a exibir alguns flagrantes que ocorrem nas escolas, né? E na segunda parte eu vou falar da proposta do Movimento Escola Sem Partido para que isto deixe de acontecer, para que esses abusos, essas ilegalidades deixem de acontecer. Eu quero apenas pedir desculpas antecipadas, porque algumas coisas aqui são fortes. Algumas, vocês vão ver coisas que os nossos filhos estão ouvindo, escutando e vendo dentro da sala de aula, mas que são chocantes, que ferem a sensibilidade de muita gente. Então vamos lá, primeiro vídeo, isso aqui aconteceu numa escola de Belo Horizonte. Vejam só, é muito fácil de entender. É isso, vejam o simbolismo, né? São centenas de crianças aqui, pode passar, devidamente manipuladas por seus professores, né? Crianças que não enxergam outra coisa a não ser isso, a não ser que não veem, que não têm um contraditório em sala de aula, né? E estão se aproveitando, que os professores e muitos alunos que também atuam em conjunto com professores, é o tal do movimento estudantil. A gente sabe muito bem que eles trabalham de maneira coordenada, os militantes, sindicatos de partidos com o movimento estudantil, estão usando uma escola aqui de ensino fundamental e médio de Belo Horizonte para essa manifestação. Aqui é uma professora, muitos já conhecem esse vídeo, que diz, em resumo, o seguinte: podem proibir a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, podem proibir nos planos estaduais e municipais de educação. A ideologia de gênero está dentro da sala de aula e vai continuar, nós não vamos parar de falar nisso. É importante que nós saibamos que essa é a verdade, ela está falando a verdade aqui, né? E para que nós não tenhamos a ilusão de que aprovando uma lei proibindo a questão de gênero em sala de aula, que eles vão deixar de falar disso. Não vão.
E ela deixa isso muito claro. Pode passar, por favor. A questão do gênero na educação é uma coisa que é muito difícil de ser trabalhada nas escolas. Eu trabalho na educação infantil e, para quem não sabe como, eu quero que me procure, porque eu tenho feito um projeto sobre questão de gênero com os meus alunos de 5 anos. E nós estamos trabalhando com as coisas simples que eles trazem de casa, que são os papéis, né, masculino e feminino, que eles têm nas casas dele. Então, na verdade, o que eu queria deixar de recado aqui é que a questão de gênero está sendo trabalhada nas escolas. Está sendo trabalhada nas escolas. São poucas pessoas que querem falar sobre isso, mas aquelas que querem estão fazendo com muita dedicação. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Pelo menos no que eu garanto na minha prática, o que eu vejo das minhas colegas, porque o que a gente viu aqui, eu tenho uma péssima impressão do que vai acontecer com o plano depois que ele passar. Aqui uma imagem que deixa isso ainda mais claro. Essa foto foi tirada na Câmara Municipal de Uruguaiana, né? Professores que estavam lá durante a votação do Plano Municipal de Educação e posaram para essa fotografia. Sou professor e vou falar de gênero para seu filho e sua filha. É o atrevimento, é a audácia, né, desses militantes, desses ativistas que tomaram conta das escolas brasileiras. O próximo vídeo, foi gravado, foi um programa de televisão exibido por essa apresentadora, o nome dela é Mariana Weikert. Ela tem um programa de adolescentes, etc. E ela acompanhou o trabalho desenvolvido por um instituto contratado por uma escola pública para promover a educação sexual dentro de um colégio, dentro de uma escola. Então, a outra personagem que vai... Começa nos 25 segundos, por favor. A outra personagem que vai aparecer... Do labirinto, agora a gente vai sentar para fazer um debate sobre... Aí eles vão falar sobre... O tema é masturbação. E sobre a vida deles, a vida sexual. E agora, galera, deixa eu saber. Quem no labirinto engravidou? Levanta a mão. Pode deixar. 1, 2, 3, 7 pessoas engravidaram. Você sabia que no Brasil, 4 de cada 20 adolescentes que começam a vida sexual engravidam? 7 é mais do que 4? Como é que tá o crescimento de vocês, então? Vocês já ouviram falar em masturbação? Já. Ó, fala de masturbação, todo mundo... Quando tá cheio de espinha na cara. Ah, o que é? Gente, isso é genial. Masturbação não dá o quê? Espinha. Por quê? Masturbação não causa nenhum mal pra saúde. Não dá espinha, não cresce pelo, não cresce peito. Não acontece nada disso. É tudo lorota, tá, galera? Masturbação é um jeito de você conhecer seu corpo. E vale a pena porque você vai chegar na hora H com a outra pessoa. Se você não conhecer seu corpo, como é que você vai se relacionar com ela? Começa com quantos anos, mais ou menos? Como é que foi? Deu vontade. Vocês começaram a se masturbar cedo, assim? O que tu diz pra um amigo teu que não se masturba? Qual é o recado que te dá? E menina também se masturba, porque é gostoso e é legal. Eu vi um afro, o que é afro? Você acha que menina não se masturba? Não? Por quê? É feio o ato, é feio ou tu acha... Chama a atenção dele, essa menina não tem nem os dentes permanentes ainda. O nosso corpo é nosso, então tem que conhecer também. É gostoso, a sensação da masturbação é gostosa. Por isso que os meninos fazem. Então a gente tem que quebrar essa história de que não pode tocar o próprio... Tá bom. Então é isso que está acontecendo no segredo das salas de aula de todo o país. Isso não são casos isolados. Os exemplos que nós temos escolhido, os flagrantes, são numerosos, não é? Depoimentos de pais assustados com essa temática, mas eles não sabem o que fazer. Acontece que a lei está do lado das famílias, e é esse o enfoque do movimento Escola Sem Partido. É um movimento estritamente legalista, fundado na Constituição e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Não é só o problema da educação sexual. Vejam, por exemplo, o depoimento dessa professora. Ela diz: sou ateia, sempre deixei isto bem claro. Alunos perguntam por que sou ateia. E sim, vou ficar feliz se tirar algum das amarras da religião. Vejam, é um ateísmo militante
Não é só um comunismo militante, não é só um gaysismo militante, um feminismo militante, nós temos também um ateísmo militante, que pode fechar as portas do céu para os nossos filhos. É tão grave isso. Agora nós vamos ver um vídeo de uma mãe do Rio de Janeiro, eu chamo essa senhora de a Leoa de Braz de Pina, porque ela é do subúrbio, talvez vocês já tenham visto já. Essa senhora aqui, Maria Inês, mãe de uma aluna do Colégio Pedro II, mitando na audiência pública do Plano Municipal de Educação, aqui deve ser na Câmara Municipal. Carioca do subúrbio do Rio, católica e devota de Nossa Senhora, secretária administradora com 35 anos de profissão. Por conta da crise, faxineira, passadeira, pipoqueira. Extremamente preocupada com a situação do colégio, onde alguns professores mais se preocupam em doutrinar os alunos do que ensinar português, matemática, história e geografia. Vamos ver o que diz a dona Maria Inês nessa fala. Pode falar. Antes. Aí. E respeitem os seus pares, respeitem os seus coleguinhas, sejam eles meninos ou meninas. Então o que nós queremos é que as famílias sejam respeitadas. Como já disseram aqui outras amigas, tudo bem se a sua família for composta de 2 pais, de 2 mães, mas não discriminem as famílias que são compostas de pai, mãe e filhos e filhas. Não nos respeitem, para que nós também possamos respeitar vocês. A minha filha entrou no Colégio Pedro II e com 15 dias de escola Pedro II, a minha filha me perguntou: mamãe, você é homofóbica? Mamãe, eu acho que eu não tenho mais religião. E aí, não foi para isso que eu coloquei a minha filha na escola. Não foi para isso. Eu não coloquei a minha filha na escola para ser doutrinada. Eu coloquei a minha filha chegou em casa em 15 dias dizendo: mamãe, eu acho que eu não tenho mais religião. Então vamos lá, o que é o movimento Escola Sem Partido? O programa Escola Sem Partido. O programa Escola Sem Partido é um projeto de lei, um anteprojeto de lei que nós elaboramos, colocamos na nossa página e que agora está sendo apresentado em várias casas legislativas em todo o Brasil, tanto no nível municipal, como estadual e também federal. Existe um projeto de lei apresentado pelo deputado Isalci, aqui de Brasília, que propõe o programa Escola Sem Partido no nível nacional. Esse projeto está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Está levando o pânico para uma série de entidades, aí, sindicatos, partidos políticos, ONGs de educação e muita gente que lucra com tudo isso que está acontecendo aqui, não é verdade? Nada disso, evidentemente, tudo isso tem um propósito, tem um objetivo, e o Escola Sem Partido vai quebrar isso. A proposta do movimento Escola Sem Partido coloca água nessa fervura da esquerda, nessa fervura dos grupos, das organizações que estão instrumentalizando, estão ocupando a máquina do Estado, o sistema de ensino, para colher frutos políticos. Então vamos lá. O artigo 1º do nosso anteprojeto de lei, o que aconteceu foi o seguinte: a gente elaborou primeiro um anteprojeto de lei. Esse anteprojeto inspirou a elaboração de alguns projetos de lei. Depois ele foi sofrendo aprimoramentos. Então, esta é a versão mais... foi o melhor que a gente conseguiu fazer até agora com o projeto Escola Sem Partido. Esta lei institui, com fundamento nos artigos 23.1 e 24.9, inciso parágrafo 1º da Constituição Federal, o programa Escola Sem Partido aplicável aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se essa lei passar, vai valer para todo o país. Vamos ver o que ela diz. Artigo 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Tudo isso aqui está na Constituição Federal. Se não tiver na Constituição, está na Convenção Americana de Direitos Humanos, está no ECA, enfim. O projeto Escola Sem Partido não cria nenhuma obrigação, nenhuma norma nova. Tudo o que ele diz já está em vigor. Vamos lá, vocês vão ver isso. Princípios da educação. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. É um princípio que já existe. A máquina do Estado não pode ser usada para favorecer ou prejudicar grupos que disputam o poder na sociedade, ou então igrejas. Segundo, pluralismo de ideias. Está no artigo 206 da Constituição Federal. Liberdade de aprender e de ensinar. Também está no artigo 206 da Constituição Federal.
Liberdade de consciência e de crença, artigo 5º, inciso 6º e 8º da Constituição. Proteção integral da criança e do adolescente, também é um princípio constitucional que está explicitado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito do estudante de ser informado sobre os próprios direitos, visando ao exercício da cidadania. Nós fizemos questão de usar essa palavra cidadania, porque é uma palavra que a esquerda gosta muito de usar. Então vamos usar também, só que é uma palavra que nos favorece. É um conceito que nós devemos usar em benefício para proteger os nossos filhos. Conhecer os próprios direitos é necessário para que você possa exercê-los, não é? E a cidadania consiste no exercício dos próprios direitos e no cumprimento das suas obrigações. Para exercê-los, é preciso conhecê-los. E é isso que o projeto, em última análise, propõe. 7. Direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, assegurado pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 3º. O poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada, especialmente, a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Notem no final, eu chamo a atenção para a aplicação dos postulados, não é? O que o projeto proíbe é que os nossos filhos, que os estudantes, sejam usados como cobaias de experimentos de engenharia social. O projeto não proíbe e não poderia proibir o estudo científico dessa coisa chamada teoria de gênero ou ideologia de gênero, não é? Afinal de contas, as universidades existem para isso, não é? Mas ninguém imagina que seja possível debater cientificamente ideologia de gênero ou teoria de gênero com alunos da educação básica, com crianças que não têm leitura, que não têm conhecimento e que não estão preparadas para absorver de maneira crítica essa teoria. Então, o que se proíbe no projeto, e é preciso que isso fique bem claro, é a engenharia social. O debate científico dessa matéria, o estudo científico é necessário, até para que se saiba se ela é verdadeira ou falsa, não é? Então, e é necessário, embora pareça um casuísmo, é necessário porque a questão da ideologia de gênero se espalhou de maneira absurda no sistema educacional. Então, é importante chamar a atenção para isso. O artigo 3º, o artigo 4º. Esse é o mais importante, porque ele define os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Limites que já existem. Nós apenas estamos explicitando a existência desses limites para que os estudantes os conheçam. No exercício de suas funções, o professor, primeiro, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, porque a presença dos alunos em sala de aula é obrigatória, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo, não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Quinto, o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E sexto, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Artigo 5º. Vejam, todos esses deveres já existem. Não é o projeto Escola Sem Partido que está criando esses deveres. Não. As pessoas reconhecem, inclusive, mesmo os opositores do Escola Sem Partido, reconhecem que esses deveres existem. Só que eles dizem o seguinte: mas se ele já existe, para que então o projeto? Artigo 5º. As instituições de educação básica afixarão, essa é a única regra, efetivamente, que o projeto está criando. Isso aqui é uma obrigação nova criada pelo projeto Escola Sem Partido. As instituições de educação básica, que é ensino fundamental e médio,
afixarão nas salas de aula e na sala dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei. Eu já esqueci de colocar o cartaz com do Escola Sem Partido ali. Depois, se alguém pudesse ajudar a gente aqui, eu trouxe um cartaz para vocês verem. Então, afixarão na sala de aula e na sala dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei, com no mínimo 90 centímetros de altura por 70 centímetros de largura e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. Este é o cartaz que contém aqueles deveres do professor que nós acabamos de ler, certo? Esses cartazes serão, se a lei for aprovada, serão afixados nas salas de aula e nas salas dos professores. Nas salas de aula é importante que eles vão ficar o tempo todo no horizonte visual dos alunos. Os alunos vão se familiarizar com os limites éticos e jurídicos da atividade docente. E quando chegarem ao ensino superior, já estarão vacinados contra essas práticas, contra a violação desses deveres, conhecendo, portanto, os seus direitos. No artigo 6º, as escolas particulares, essa é a situação das escolas confessionais. As escolas particulares que atendem... Tá ótimo. Eu acho que pode ficar mesmo, não sei se estão vendo. Ou então pode colocar lá de casa. As escolas particulares que atendem a orientação confessional e ideologia específicas, é uma expressão que eu extraí da LDB, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, poderão veicular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis pelos estudantes. Os pais têm o direito de compartilhar com a escola particular, nunca com a escola pública, porque não há contrato. Na escola pública, o pai matricula o filho, mas não há contrato. Na escola particular, não. Eles podem estabelecer que valores a escola tem o direito, e muitas vezes o dever, de transmitir aos filhos dos pais que contratam os serviços da escola. Então o projeto ressalva expressamente essa possibilidade de que valores de natureza moral, ideológica, sejam transmitidos pela escola particular, jamais pela escola pública. Porque a escola pública, ela presta serviços a uma clientela muito heterogênea do ponto de vista de valores e do ponto de vista religioso também. Então a única forma do Estado prestar esse serviço sem violar eventualmente o direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos é se abstendo de tratar de questões religiosas e morais. Não cabe ao Estado, é um exemplo que eu sempre dou, não cabe a um professor de escola pública dizer que masturbação é pecado, nem cabe a ele dizer que masturbação é uma brincadeira que não causa nenhum problema. Se ele disser uma coisa ou outra, ele poderá estar violando o direito dos pais dos seus alunos sobre a educação moral dos seus filhos. Então, o que a escola pública tem que fazer é transmitir ciência. Ciência é aquilo que o Estado laico no Brasil tem o direito de fazer, não é? Na escola particular é diferente. Os pais contratam aquilo que bem entenderem. O projeto Escola Sem Partido segue o princípio que foi muito bem resumido, não me lembro quem foi que criou essa expressão, que é: meus filhos, minhas regras. É assim que tem que ser no Estado laico. Eu vou passar rapidamente aqui. Pode passar? Por favor, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo. Pode passar? Esse projeto, vejam bem, ele tem uma amplitude muito grande, porque essa lei se aplicará, caso a lei seja aprovada, ela será aplicável no que couber às políticas e planos educacionais, aos conteúdos curriculares, aos projetos pedagógicos das escolas, aos materiais didáticos e paradidáticos, às avaliações para ingresso no ensino superior. Enem, por exemplo. O Enem está completamente contaminado do ponto de vista ideológico. As provas de concurso para o ingresso na carreira docente. Essas provas são usadas como filtro ideológico de acesso ao serviço público, a carreira do magistério. E 7, as instituições de ensino superior, respeitado o disposto no artigo 207 da Constituição, que trata da autonomia universitária. Pode passar? Agora, então, essa é a essência do projeto de lei, é esta. Eu pulei alguns artigos por falta de tempo. Por que essa lei é necessária? Para romper o círculo vicioso da doutrinação. O que é esse círculo vicioso? O aluno
ele vai sendo bombardeado com ideologia ao longo de toda a sua vida escolar. Chega na universidade, esse bombardeio aumenta, a intensidade desse bombardeio aumenta. Ele se forma professor. O que acontece? Ele volta para transmitir aos seus alunos agora aquilo que fizeram com ele, para fazer com os seus próprios alunos aquilo que fizeram com ele. Ou seja, essa máquina fica girando sem parar, em benefício dos partidos, das organizações, da ONU e de todo mundo que lucra com a lavagem cerebral nas escolas brasileiras. Para que mais? Para fazer com que a Constituição seja respeitada dentro das escolas. Pode passar. Essas regras que estão previstas no projeto Escola Sem Partido decorrem desses princípios constitucionais: neutralidade política e ideológica do Estado, laicidade do Estado, liberdade de consciência e de crença, liberdade de aprender e de ensinar e pluralismo de ideias. Quero dizer só uma palavrinha sobre o princípio da laicidade, né? O que são as religiões, né? As religiões não se limitam apenas a narrativas, a dogmas e ritos. As religiões também possuem uma moralidade, não é verdade? A religião cristã, por exemplo, se baseia no decálogo, possui uma moralidade, uma moral cristã. Então, o Estado, ele não pode usar a sua máquina, no caso o sistema educacional, para promover uma moralidade que seja hostil à moralidade de alguma religião, porque senão ele estará perseguindo essa religião. E é o que está acontecendo com a nossa religião. A nossa religião está sendo protegida, está sendo perseguida dentro do sistema educacional, né? Com coisas, por exemplo, como a ideologia de gênero, que viola os princípios da moralidade cristã. Então, o que tem o Estado laico, ele não é obrigado apenas a respeitar os cultos. Não, a moralidade faz parte da religião. Então, nós podemos sim invocar o princípio da laicidade do Estado para impedir que o Estado promova dentro da sua máquina, uma moralidade, entre aspas, que seja hostil à nossa religião, à nossa moralidade. Não é verdade? Então, isso é importante deixar claro, porque esse princípio constitucional vem sendo invocado contra nós. Como se nós estivéssemos reivindicando o direito de usar a escola pública para promover as nossas crenças, para fazer catequese. Eu não sei de nenhum professor que faça isso. Se fizer, está errado. E nós não reivindicamos esse direito. Pode passar? E também o projeto também é necessário para prevenir a violação dos direitos da criança e do adolescente. Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte: é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. De que direito a gente está falando? Liberdade de consciência e de crença. Não é? Que é a mais sagrada das liberdades prevista na Constituição Federal. Né? Se o aluno, sendo uma audiência cativa do professor, não é? Se ele tem que ouvir tudo que o professor fala, o professor não pode ter liberdade de falar qualquer coisa. Se ele tiver, a liberdade de consciência e de crença do estudante vai ser letra morta. Vamos lá? Acho que está no finalzinho. E também para que seja respeitado o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, que está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que diz: os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa ou moral que esteja de acorde com suas próprias convicções. Objeções à proposta. Quanto tempo ainda tem? 5 minutos talvez? Ok. Essa lei não criaria uma espécie de censura ao professor? Não, porque censura é cerceamento à liberdade de expressão. E professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. É preciso que isso fique claro. Se o professor tivesse liberdade de expressão em sala de aula, o nosso projeto seria inconstitucional. Em compensação, não haveria ensino, não haveria educação, não haveria escola, não haveria coisa alguma. Porque um professor que tivesse liberdade de expressão não seria obrigado, não poderia transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Então, o professor de química poderia passar o tempo todo, de todas as suas aulas, falando de futebol, da sua vida privada, de política, de religião. Isto é liberdade de expressão. É a liberdade que a gente exerce no Facebook, por exemplo. Não é verdade? Na sala de aula é diferente. O professor é funcionário público, ele tem um currículo a cumprir. O que a Constituição garante aos professores em sala de aula é a liberdade de ensinar. Está prevista no artigo 206 da Constituição, que não se confunde com a liberdade de expressão. Além disso, como eu disse, se o professor pudesse usar a sua aula
para dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, a liberdade de consciência dos alunos, liberdade de consciência e de crença, seria letra morta. Porque a presença do aluno em sala de aula é obrigatória. O aluno não pode pedir licença ao professor, o professor continua fazendo o seu discurso ideológico, que eu vou tomar um café na cantina e daqui a pouco eu volto. O aluno não tem esse direito. Ele é obrigado a escutar o discurso do professor. Por isso é que o professor também não pode ter liberdade de expressão em sala de aula. Vamos passar? O programa não fere o princípio constitucional da laicidade do Estado? Acabei de explicar que não. Porque o princípio da laicidade não permite ao Estado, não permite que o Estado use a sua máquina para promover uma moralidade hostil à moralidade das religiões. Então, é preciso entender, aliás, o projeto Escola Sem Partido, ele coloca o princípio da laicidade, constitucional da laicidade, no seu devido lugar. Né? Ele coloca o funcionário público no seu devido lugar. Funcionário público não é padre. Burocrata não faz sermão. Então, é preciso que nós tenhamos isso claro. E a gente é tentado, nós, pela nossa formação, acreditamos que o sermão é sempre um sermão moralizante. Mas às vezes não. Às vezes é um sermão profundamente imoral, como daquela garota, no começo, quando ela estava falando para os alunos. Ela estava transmitindo aos alunos valores morais, só que disse não trocar, evidentemente. O programa impede o professor de falar de política? Não, não impede o professor. Não. Aliás, o item 4º do cartaz com os deveres do professor é expresso. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar os dois lados da moeda. Né? Deve apresentar aos alunos a visão mais ampla da qual ele for capaz. Né? Para que os alunos tenham, sim, uma visão abrangente da realidade política, sociocultural e econômica. O projeto impede o professor de dar a sua opinião sobre questões controvertidas? Não impede. O professor só não pode tentar impor as suas opiniões aos alunos. Mais um. O programa impede o professor de ensinar a teoria da evolução? Negativo, também não impede. O professor pode perfeitamente, basta ler os deveres do professor. O professor tem todo o direito, aliás, tem o dever de ensinar aos alunos a teoria da evolução. O que ele não pode fazer é abusar do discurso científico para ridicularizar a crença dos seus alunos no relato bíblico da criação. Então são esferas diferentes. Ciência, o Estado tem o dever de transmitir ciência, não é? Respeitando sempre a sensibilidade dos alunos. Nenhum funcionário público tem o direito de humilhar uma pessoa uma criança, um adolescente que está ali como um usuário dos serviços que ele presta. Preciso que nós vejamos um professor como um funcionário público, como um agente do Estado. O programa não representa mais uma intervenção estatal na educação? Quem faz esse tipo de objeção são os liberais radicais. Não, o projeto aí é uma intervenção, a Escola Sem Partido é uma intervenção do Estado na educação. Essas pessoas não enxergam que o ensino obrigatório é uma gigantesca intervenção do Estado na vida privada das pessoas. Não é? Este sim é uma intervenção, o ensino obrigatório é uma intervenção estatal na nossa vida. Ok? O que o projeto faz é apenas explicitar os limites jurídicos dessa intervenção. Um último slide, pode passar lá para o final agora. Eu quero mostrar quem é que está contra o projeto Escola Sem Partido. As instituições e os indivíduos, né, as celebridades aí, que estão contrários ao projeto Escola Sem Partido. Inclusive o senador Cristóvão Buarque. Eu soube aqui que tem um assessor dele, ou tinha, não sei. Inclusive o senador Cristóvão Buarque, que é relator do projeto no Senado. E o parecer dele, segundo ele anunciou, ainda não apresentou o parecer, e o parecer dele é contrário ao projeto Escola Sem Partido. Ele acusa o projeto Escola Sem Partido de fazer censura. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. E mais uma vez,